Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite quente de sexta-feira, 27 graus agora aqui em Natal, mas a sensação térmica é de 29 graus, bastante quente. Tinha até uma previsão aí de chuva para o fim da noite hoje, mas já foi embora essa previsão, tá tudo muito abafado mesmo aqui, não tem sido fácil. E essa semana realmente não foi fácil para nenhum dos brasileiros, quer dizer, nenhum não, né? Quem se chamou Renan Calheiros se saiu muito bem nessa semana, viveu uma semana aí de eu tenho a força, eu tenho o poder, quem manda aqui sou eu. Vivemos uma situação dificílima nesse país, né? Uma crise institucional, e ela foi resolvida da pior forma possível, porque o que a gente viu é que o último refúgio que qualquer brasileiro tem quando a gente vê uma injustiça, quando vê uma decisão errada, quando a gente vê a lei sendo desobedecida, o único refúgio de qualquer cidadão é o Poder Judiciário. E aí a gente teve esse enorme desprazer de acompanhar na noite de terça-feira, aliás, tudo começou na noite de terça, mas aí na noite da tarde para a noite de quinta-feira, a gente viveu aí essa situação horrorosa de o STF, né, se curvar a um senador que é réu numa ação. Não estamos falando aqui de qualquer senador, é o presidente do Senado Federal. E aí, com esse terrível agravante de que houve uma intimação para esse senador e ele simplesmente fugiu de receber essa intimação, uma cena até ridícula. O oficial de justiça lá, coitado, plantado na porta da casa, onde haveria inclusive uma festa dos senadores de confraternização aí de fim de ano. E o oficial de justiça chegou com a intimação, foi recebido por uma funcionária ali na porta, que obviamente não o deixou entrar, já era imaginado. E o que a funcionária disse para ele foi que o senador Renan Calheiros não estava em casa, não se encontrava ali no momento. Aí olha só o ridículo da cena. O oficial de justiça olha para a funcionária e diz: mas aqui as janelas são transparentes, né, da casa lá onde estava acontecendo tudo isso. E ele disse: mas aqui pelo vidro eu tô vendo que o senador tá ali, né? E ela: não, ele não está aqui, não é ele, né? E o senador se recusou a receber, mandou que o oficial de justiça voltasse no outro dia, às 11 da manhã, ele receberia a intimação. E de novo o senador se furtou, né? Deixou o coitado plantado lá. E aí talvez quem tenha dado a melhor definição também tenha dado um dos piores votos. Foi justamente a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que disse que dar as costas a um oficial de justiça é dar as costas para o Poder Judiciário. Eu digo mais, né? É dar as costas para a lei, é dar as costas para a nação, mas me espanta, na verdade, que a gente se espante com isso, porque o que se espera desses políticos não é nada que vá modificar uma atitude como essa. O que se espera, o que se tem visto nos últimos anos é uma política tão rasteira, tão baixa mesmo, tão vulgar, que o pessoal agora não se dá mais nem ao respeito de pelo menos fingir uma certa glória, um certo glamour do cargo, uma certa formalidade, uma certa solenidade, nada. Agora a coisa é muito escancarada, né? Depois dessa lava-jato e, como eles mesmos dizem, é hora de estancar essa sangria. E então agora as providências passaram a ser feitas assim, tomadas a toque de caixa, sem o menor cuidado de pelo menos transparecer que estão preocupados com a opinião pública. O negócio agora ficou mais escancarado, né? E a gente não para de se surpreender com tudo isso. A realidade é essa, porque se esperava isso dos chamados deputados de baixo clero. A Câmara dos Deputados é mais voltada a esse tipo de coisa. Os senadores até então mantinham uma certa
postura, inclusive o próprio Renan, quando essa notícia surgiu lá atrás, lá acho que em 2007, de que era uma construtora, uma empreiteira que pagava a pensão alimentícia de um filho que ele tinha fora do casamento. Desde que surgiu essa denúncia, lá atrás, ele mesmo renunciou ao cargo de presidente do Senado, né, para fugir das consequências, mas pelo menos teve esse ato de deixar o cargo quando viu que o negócio ia mesmo andar. Aí agora, 9 anos depois, que foi quando finalmente a ação chegou pelo menos para o STF decidir se ele é réu ou não, o início mesmo da ação, se aceitava ali o início da ação ou não. E aí aceitou e ele virou réu, aí entrou um partido com uma ação cautelar para que ele fosse afastado naquela linha de que quem está na linha sucessória, se o presidente da República não pode ser réu e quando é réu é afastado do cargo, se o presidente da República não pode, então quem vai substituí-lo também não pode. E aí a gente esperava o quê? A mesma atitude, né? Se o senador é o mesmo, o problema é o mesmo, era para ele ter renunciado da mesma forma, mas ele tinha tanta certeza que o negócio não ia para frente dele que continua lá. E a melhor atitude, a melhor que eu digo, não no sentido de ser boa para o país, mas de resumir essa situação ridícula que vivemos nessa semana, foi a da mesa do Senado, que achou pouco essa atitude ridícula do presidente do Senado fugir de um oficial de justiça, se esconder de um oficial de justiça. Achou pouco, lançou um documento oficial, uma nota oficial, assinada ali por todos os integrantes da mesa do Senado, dizendo que não ia cumprir a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, passando por cima de uma ordem judicial. Olha, gente, a gente aprende muito cedo no direito, né, na faculdade de direito, e certamente quem não é do direito já ouviu isso em outras oportunidades, até porque já deve ter procurado um advogado e já deve ter tido alguma sentença que não lhe favoreceu, ou mesmo acompanhando as notícias em TV, já viu muito essa frase que eu vou dizer agora, né, que decisão judicial, nem sempre a gente concorda com ela, mas a gente tem que respeitar e dela a gente recorre. Se você não concorda com ela, você recorre, mas você tem que cumprir até que surja uma decisão modificando ou então que o seu recurso tenha um efeito suspensivo. Enquanto isso não acontecer, a decisão está valendo, mas Renan Calheiros criou aí uma nova categoria de cumprimento de decisão judicial, que é aquela eu não quero, eu não faço, acabou. E aí surgiram vários memes na internet, porque, como dizia Luiz Câmara Cascudo, né, o nosso Luiz da Câmara Cascudo, o nosso potiguar mais famoso aqui na literatura, digamos assim, o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Então, o humor do brasileiro, porque surgiram vários memes aí na internet, né? Um deles eu até publiquei lá no Facebook, que foi do professor Elpidio Donizete, que colocou lá uma montagem de Renan como se fosse Dom Pedro I dizendo, diga ao STF que eu fico, né? Porque o famoso dia do fico, quando Dom Pedro disse que não voltava para Portugal, ia ficar no Brasil. Então, dessa forma aí que o mundo jurídico viu o que Renan Calheiros, o presidente do Senado Federal, o cara que faz as leis lá no Brasil, que promulga as leis e tudo, foi dessa forma que nós vimos essa atitude dele em relação a uma decisão judicial. E aí surgiram outros memes também muito engraçados. Um deles dizia, a mulher manda um recado para o marido dizendo, venha logo para casa, né? Ele diz, olha, se não estão respeitando nem as decisões do STF, quer dizer, como é que eu vou respeitar essa sua ordem e voltar para casa? Então, eu fico imaginando, e certamente essa pergunta está na cabeça de todos os brasileiros que não são Renan Calheiros, se um oficial de justiça chegar na sua porta, né, e você mandar dizer, olha, eu não estou não, e também mandar uma nota assim pública, né, olha, não vou cumprir, só quando o tribunal disser, porque
Aí a gente tem que pensar o seguinte, não faz muito tempo que Renan Calheiros andou dizendo que tinha sido um juizeco de primeira instância, que tinha dado a ordem de prender lá os policiais legislativos. Um cara que se refere a um integrante de um dos poderes da República dessa forma, já está dizendo o quanto ele se acha acima da lei. Infelizmente, a gente descobriu nessa semana que ele realmente está acima da lei, porque a lei se aplica a todo mundo, não a ele. E eu que achava, imagino que muitos brasileiros também achavam, que o cara que mandava nesse país mesmo era Eduardo Cunha, porque todo mundo tinha medo de Eduardo Cunha. Ele, inclusive, na época, ameaçou quando disse, olha, eu vou cair, mas eu levo Dilma primeiro, e levou mesmo. E depois ele caiu, mas todo mundo achava que Eduardo Cunha, que era o cara, assim, que mandava nesse país, que todo mundo tinha medo dele, então o que ele dizia virava lei. E ele pintou e bordou nessa Câmara dos Deputados durante o seu mandato lá como presidente da Câmara dos Deputados. E aí, nesse finzinho de ano, Renan mostrou que quem manda mesmo na República aqui é ele. E, inclusive, o STF baixou a cabeça. Para que as pessoas entendam um pouco, né, dessa decisão, isso realmente é uma decisão de interpretação. O Supremo tinha sido provocado a dizer se o presidente da República tem que ser afastado como a Constituição manda, se havia lógica de quem substituía o presidente da República continuar no cargo, que era o caso do Eduardo Cunha, que era o primeiro a substituir se a presidente caísse, né, e o presidente virasse o Temer, ele seria o primeiro na linha sucessória, porque Temer já era o vice, não tinha vice. E depois dele vem o presidente do Senado. Então, é interessante que num espaço aí de, 6 meses, talvez, o Supremo mudou o seu entendimento sem ter mudado os seus membros, que isso fica bem claro. Os membros do Supremo não mudaram nesse espaço de tempo. E pior, né? A gente viu ali o decano, né? O membro mais antigo do Supremo, Celso de Mello, mudar o seu voto em outro julgamento, né? Ele já tinha dado um voto lá atrás, nesse caso que inclusive está parado porque Dias Toffoli pediu para olhar o processo de novo. Acho que não está entendendo alguma coisa e o processo está parado. Mas aí já havia maioria, foi feita ali uma maioria super rápida, porque Celso de Mello, que votaria depois na época, pediu para votar antes e formou a maioria, e com isso deram a liminar, tirando o Eduardo Cunha do cargo. Então aquela rapidez toda que se viu, aquele entendimento todo que se viu no caso de Eduardo Cunha, virou completamente agora no caso Renan Calheiros. Quer dizer, o que o STF poderia fazer era dizer que não aceitava mais essa interpretação, mas não. Puxaram a Constituição para lá, para cá, espremeram aqui, espremeram para lá, e surgiram com essa solução esdrúxula de dizer, não, ele pode continuar no cargo, mas ele não faz parte da linha sucessória. O STF reescreveu a Constituição com essa decisão, ao meu ver, né? Como é que você vai dizer, se a Constituição estabelece uma linha sucessória, como é que você vai impedir essa linha de entrar em funcionamento na hora que seja necessário, porque o cara lá é presidente do Senado, mas ele não tem todas as atribuições de presidente do Senado. Então, ele não pode ser presidente do Senado. Não há meio termo nisso. Ou você assume que pode ou que não pode. Não há como você criar essa solução que o STF criou. Como é a última instância do país, resta a gente espernear, reclamar para o Papa, como o povo diz, ver se o Papa manda uma bênção de lá para cá e resolve isso, porque, sinceramente, foi uma decepção para mim muito grande. Eu até fiz uma postagem nessa semana no blog a respeito. Fui até um pouco dura com os termos e usei até uma linguagem mais vulgar. A postagem se chama de 4, porque, para mim, esses anos todos de profissão, de luta diária no direito, de paixão mesmo pelo direito, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, para mim, soou assim como uma bomba, do tipo, rasga o diploma e vá fazer outra coisa na vida. Isso aí não é para você, não. Foi assim que soou essa decisão, e
E é uma vergonha. E só quem pode comemorar mesmo é Renan, que achou pouco. Ainda veio malhar dos brasileiros, tripudiar dos brasileiros. Para mim é isso que ele fez. No dia seguinte, quando foi dar entrevista, veio dizer que decisão judicial é para ser cumprida. Poxa, é uma piada uma coisa dessa. E nem venham me dizer, por exemplo, eu vi alguém falar aí dos petistas, né? Ah, vocês tiraram Dilma ou que vocês colocaram. Gente, quem votou em Dilma botou Temer aí. E outra coisa, o vice do Senado era o Jorge Viana, que é do PT. E o que é que o Jorge Viana fez? Jorge Viana não teve uma atitude golpista, como o PT acusou Temer de ter em relação a Dilma. Jorge Viana não teve essa atitude golpista, assinou a decisão lá da nota oficial do Senado, dizendo que não ia cumprir aquilo até que o Pleno do Supremo desse a sua decisão final, digamos assim, a respeito disso, que é um absurdo. E entre as assinaturas estava lá de Jorge Viana, que era o vice. E o mais engraçado é a gente ver também na internet, esse mundo tá louco mesmo, que o mesmo povo que criticou a atitude de Temer, agora era criticando Jorge Viana por não ter tido a atitude de Temer, que era de cobiçar o cargo, agarrar-se o cargo e usar ele para fazer a sua ideologia valer. Então, ficou mesmo essa situação esquisita, mas eu só digo uma coisa aqui, a decepção dos brasileiros, ela é total, não importa aí quem é de direita, esquerda, centro, quem não é de nada, quem é de cima, quem é de baixo, porque o que se viu é que a lei ela não vale para todos. Esse foi o grande recado do Supremo Tribunal Federal para o Brasil inteiro, é que se você, pelo menos, não se chama Renan Calheiros, a lei vale para você, mas se você se chamar Renan Calheiros, aí ela não vale, você pode não cumprir decisão judicial, você pode fugir do oficial de justiça, não há crime de desobediência, não há nada, né? E mais, né? Se você for Eduardo Cunha, você é afastado do cargo. Se você for Renan Calheiros, você fica, né? Dá um jeito de você ficar no cargo. Inclusive fazendo gente desdizer o voto de um outro julgamento no julgamento de outra questão. Uma coisa que eu nunca também tinha visto na vida, que eu sei que os ministros podem alterar seus votos enquanto o julgamento não é encerrado. Esse julgamento está suspenso pelo voto vista lá de Dias Toffoli. Esse julgamento que eu digo da questão que terminou tirando o Eduardo Cunha do cargo, né, que se viu de reflexo agora para essa de Renan Calheiros. Mas o que se viu foi um ministro mudar o seu voto em outro julgamento, que foi o Celso de Mello, mudou o seu voto em outro julgamento e não aquele. Então, vamos todo mundo aí, pessoal, colegas, operadores do direito, vamos todo mundo rasgar tudo que a gente aprendeu, esquece tudo. Vamos reaprender o direito, vamos reaprender processo, vamos reaprender o regimento interno do STF, tudo porque é uma nova lei, é um novo mundo esse que surge agora com essa decisão aí. Então, bom, para terminar, porque parece que essa semana ela não vai ter fim com esse monte de notícia bombástica no Brasil. Saiu aí que o Temer foi eleito pela revista Isto É como Homem do Ano. Eu não sei, tudo bem que essa questão de homem do ano nem sempre é porque fez uma coisa boa, e sim porque foi o que teve um feito que foi comentado, até acho que Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos da mesma forma, porque querendo ou não foi o cara de quem se falou no ano todo. Mas eu não sei o que é que Temer teria feito de tão... Temer é uma mosca morta, né? Temer ele mal fala na TV, eu nem sei como classificá-lo direito. A gente vê que ele teme todo mundo, né? Teme o povo, teme os deputados, teme os senadores, teme vaia, né? Fugiu aí de ir a lá para o velório da Chapecoense só depois de muita pressão social nas redes sociais, foi que ele anunciou que, na verdade, tinha lançado uma mentira para não trazer incômodo ao pessoal, porque a segurança seria muito alta, uma desculpa para lá desfarrapada. Mas eu praticamente não entendi a escolha de Homem do Ano por isso, né? Não sei que pessoa é essa que teve essa força toda. Certamente caberia aí como Homem do Ano, por exemplo, o juiz que
que está na boca do povo, né, que tem levado essa lava-jato aí nas costas, ou um dos procuradores, certamente ficaria de melhor tamanho. Aí acharam um pouco, o Financial Times escolheu Dilma Mulher do Ano. Pronto, neste ano, 2016, o homem do ano foi Michel Temer e a mulher do ano foi Dilma Rousseff. Os dois acho que votaram antes de ver que Renan Calheiros era, na verdade, o homem do ano. E fica aí, eu até fiz uma postagem perguntando, ainda tem muita gente se manifestando a respeito, se Temer é o homem do ano e Dilma é a mulher do ano, quem é o palhaço do ano? Porque é inacreditável, sinceramente, certas coisas que a gente tem que ver aí nesse mundo atual. E aí, bom, seguindo nessa linha de notícias bombásticas, a gente tem essa reforma da Previdência, que aí descobrimos que quem não começar a trabalhar aos 16 anos e tiver também a sorte de nunca ser demitido, né? Começa aos 16, você não pode nem terminar os estudos. Já tem que começar a trabalhar quando já estiver lá, ainda estiver na escola. Então, você começa a trabalhar aos 16 anos para conseguir se aposentar de forma integral aos 65 anos, que é a proposta aí de Michel Temer, né, o homem do ano, para a reforma da Previdência. Gente, olha, eu vou dizer, eu até imaginava que houvesse um aumento realmente da idade mínima. Se fala muito de déficit em Previdência. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não tenho os números. Muito pelo contrário, a gente vê os números aí do governo falando em déficit do INSS, mas eu vi também um vídeo rolando aí na internet dos auditores fiscais comprovando que não há déficit no INSS. Já ouvi falar de muitos brasileiros especialistas no assunto. Eu não tive essa matéria de previdência na faculdade. O pouco que estudei já foi depois da faculdade. Mas o que a gente ouve falar de especialistas é que o certo de qualquer previdência é que aquele dinheiro que é dado pelo trabalhador para formar o seu fundo previdenciário, ele não seja mexido. É aquele dinheiro que vai garantir o dinheiro lá para frente. Mais ou menos o princípio da previdência privada, aí que agora todo mundo está dizendo que vai fazer, porque do jeito que vai, ninguém vai mais se aposentar. E talvez fosse essa mesma intenção, jogar todos os brasileiros para a previdência privada. Mas o que se vê país afora, tanto no INSS como nos governos estaduais, né? O que se vê é que todos esses governos, eles, vamos dizer assim, botam a mão nesses recursos que são arrecadados dos trabalhadores na ativa, eles colocam como receita deles e escrevem também no seu orçamento as saídas, os pagamentos de pensões, aposentadorias, os benefícios. Eles escrevem como despesa. E aí ninguém fala do quanto entra. Ninguém diz, eu tive de tantos bilhões aí, porque vieram dos trabalhadores da ativa e tenho que pagar tanto. Não, o cálculo nunca é feito dessa forma. O cálculo normalmente é feito dizendo apenas o quanto sai, porque se gastou tanto com o INSS. Ora, o INSS tem uma arrecadação própria, né? Então, o problema que tem sido, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós vimos o governo do estado raspar o tacho do fundo previdenciário, não fez nenhum depósito para recompor esse fundo, quer dizer, usou o dinheiro que estava lá formando o fundo para pagar os benefícios do IPE aqui no Rio Grande do Norte e depois vai reclamar que gasta muito com os aposentados, com os pensionistas, com os beneficiários aí desse sistema no Rio Grande do Norte. Então, eu vejo essa situação, por isso que eu não vou nem falar nessa questão de déficit ou não, se ela existe ou não, porque a gente tem dados para os dois lados. Como eu não sou especialista, mas afirmo que às vezes é muito difícil confiar em palavra de governo, porque eles só mostram os dados que eles querem, né? Bom, aí eu já imaginava então que houvesse um aumento pelo menos da idade mínima, considerando aí sim que a expectativa de vida no país melhorou, realmente as pessoas hoje vivem um pouco mais, mas
pela proposta do governo de aumentar a idade mínima e aumentar também o tempo de contribuição, as pessoas só vão se aposentar justamente no limite da expectativa de vida do Brasil em geral, que a gente sabe que essa expectativa é diferente por região. Mas a expectativa de vida do brasileiro é aí de 76 anos e é mais ou menos isso mesmo que o povo vai ter que trabalhar até essa idade. Nem se iludam com esses 65, porque quem não começou a trabalhar aos 16 anos de idade, sem interrupção, uma coisa raríssima no mundo de empregos desse país, você conseguir essa estabilidade de trabalhar tantos anos, por exemplo, numa empresa sem nenhuma solução de continuidade, ou ainda que tenha tido uma solução de continuidade, você saiu da empresa, já entrou em outra, né, e não houve nenhuma interrupção dos seus benefícios lá do INSS. Então, você só terá condição de se aposentar aos 65 se tiver começado aos 16 e sem interrupção. Quase ninguém preenche esses requisitos. Então, fica muito difícil você acreditar que a reforma talvez fosse melhor dizer logo, não vai ter mais previdência, né? Porque eu acho que é isso que o governo está querendo dizer. Porque vai ser muito difícil alguém se aposentar com salário integral. Primeiro, já vai ser difícil se aposentar, porque essa idade mínima de 65 não corresponde muito à expectativa de vida em todos os locais do país. Mas quem chegar lá e tiver pelo menos 25 anos de contribuição, já vai poder se aposentar, acho que com 76% do salário. Mas para se aposentar com os 100% vai ter que trabalhar muito mais, então a conta aí vai subir muito, vai ter gente trabalhando até os 80 anos e é um horror. Se a gente avançar em mais detalhes da proposta, que não é minha ideia aqui, eu estou passando rapidamente, até porque não quero encher a paciência de ninguém com esse assunto que já está enchendo muito a paciência. Se a gente avançar mais um pouco, por exemplo, pensão, eles agora querem que não acumule mais com a aposentadoria. Olha só que absurdo. O salário de uma família, não necessariamente ele é formado pela soma de todos os membros da família. Às vezes, dentro de uma família, tem um ou dois só que trabalham e o resto não tem condição por N motivos, não trabalha. Ou até não tem salário suficiente para se manter. Uma família com a idade mais avançada, a gente tem muitos casais de idosos, né? O que acontece? A saúde se deteriora, o plano de saúde sobe muito. Isso quem tem plano de saúde. Medicamento passa a ser de uso crônico, diário, você não pode parar de usar, porque se parar morre. Nem todos são dados pela rede pública. E os que não são dados são justamente os que são mais caros. E aí, na idade que você vai mais precisar de medicamento e que vai gastar muito da sua renda com medicamento, mas muito mesmo, gente. Tem medicamento, dependendo da doença que tenha acometido a pessoa, tem medicamento aí na faixa de 200, 300, 600 reais, R$1.000, a depender do problema de saúde. E o que o governo quer agora é que, pronto, tem um casal de idosos, um dos dois falece, quem ficou vai ter que escolher ou aposentadoria ou pensão. Então, de uma hora para outra, a sua renda vai cair drasticamente. Se aquele que morreu era o mais saudável, o que menos usava remédio, coitado de quem ficou. Vai morrer, porque não vai ter mais dinheiro para medicamento, porque de uma hora para outra o salário cai. E quem vivia só de um dos dois, né, que trabalhava, a pensão, a proposta é que seja só 50% do valor. O governo, na sua conta aí, que ninguém sabe de onde saiu, calculou que uma pessoa corresponde a 50% de um rendimento. Então, se ela morreu, ela leva embora aqueles 50% e a família que se vire com os 50% restantes. Isso não me parece nem de longe uma coisa justa. E é bom todo brasileiro prestar atenção, porque é o destino de todo mundo é ficar velho. Ninguém escapa. Quem escapar vai morrer. Né? Não tem outro caminho. Ou você morre ou você vai envelhecer. Se você envelhecer, a chance de você ter doenças que vão requerer muitos medicamentos e medicamentos caros é muito grande. Então, é hora de a gente começar a olhar com mais carinho para isso, porque o que o governo está propondo é praticamente ninguém mais se aposenta e quem se aposentar ainda vai passar dizimar a população idosa do país. É quase isso que está sendo proposto aí. Um absurdo. Então,
Como eu disse, essa semana não tem sido nada fácil. E para completar, eu hoje aqui passando rapidamente pelas manchetes da internet, vi uma manchete de Michel Temer dizendo que essas reformas que estão sendo feitas agora serão populares no futuro. Eu não sei. Primeiro, eu acho que ele nem vai estar vivo quando essas reformas estiverem realmente todas em prática, que a primeira pessoa fosse aposentar, porque o negócio vai andar muito. Se a idade mínima hoje para mulheres é 55, que também vai deixar de existir essa diferença, que aí o povo diz, não, mas as mulheres querem direitos iguais, mas nós continuamos tendo a jornada dupla, né? Não vamos fechar os olhos para essa realidade. Por isso que as mulheres têm direito a míseros 5 anos antes dos homens. Não vão ter mais. É tudo 65 anos. Então, para as mulheres, o encargo ficou maior, porque a mudança jogou mesmo 10 anos para frente a aposentadoria. E aí, quando tudo isso estiver mesmo implantado, que a primeira pessoa tiver condição de se aposentar, porque vai demorar muito pelo andar da carruagem, para todo mundo completar esses 49 anos, a primeira pessoa que tiver condição de se aposentar, eu não sei nem se vai ter gente para se aposentar. Acho que o povo já vai ter morrido todo antes. Então, eu nem sei se essas reformas serão mesmo populares no futuro. Talvez no futuro o povo esteja dizendo, meu Deus, olha, antigamente o povo conseguia ainda se aposentar com a miséria de salário, mas foi naquele ano lá de 2016 para 2017 que acabaram com essa realidade, né? Que agora a gente tem que trabalhar até a beira do caixão ou até um pouquinho depois, se depender do governo, a gente continua pagando até depois de morrer. Bom, para desanuviar um pouco esse clima, dou aí 2 dicas de programação, uma já para esse fim de semana, tá rolando aí na Arena das Dunas, a entrada é gratuita, o 4º Festival do Camarão, o pessoal gosta muito de camarão, aliás, potiguar quer dizer isso, né, comedor de camarão, então, pessoal que gosta muito de camarão, pode se dirigir lá para a Arena das Dunas, está rolando desde as 5 horas, eu acho, da tarde, ou é das 6. Esse festival tem vários pratos lá criados especialmente para a oportunidade, ao preço de R$15, são pratos que eles chamam de menu degustação. Tem cozinha show para quem gosta de culinária, tem show também para passar o tempo, né, fazendo uma programação um pouquinho diferente. Começou ontem, tem hoje e o último dia amanhã, pelo menos a entrada é de graça, então vale a pena conferir esse festival que já está aí virando tradição na cidade. E na próxima semana, a partir da quarta-feira e até o sábado, nós vamos ter também o 4º Flim, que é o Festival Literário de Natal, uma programação também que já está se consolidando, nós misturamos ali literatura, com música, com tudo, vai ter show para quem gosta dos shows, tem muita gente que só gosta dos shows, gratuitos também. Nós vamos ter Zé Cabaleiro, Fagner, né? Mas tem muitos escritores, muitos debates legais, tem violeiros, tem uma arruma de coisa. Eu coloquei até uns destaques da programação lá no blog hoje, quem quiser acessa aí o Softball Não, para dar uma olhada, vale a pena também, tudo de graça, tudo lá na Ribeira. Programação desde as 8, 8h30, 9, 9h30, dependendo do dia, da manhã até as 10h30 da noite, meia-noite, dependendo do dia, com os shows. Os shows são sempre à noite, a exceção o Festival de Violeiros, que abre esse Flim na quarta-feira, é logo cedinho. A primeira coisa que começa com esse Festival de Violeiros deve ser bem interessante. Então, vale a pena fazer uma programação mais cultural e de graça, né, aí na cidade, aproveitando a época dos lisos. Dizem que o prefeito andou falando que esse Natal e Natal é para os lisos, então vamos aproveitar, porque o negócio tá difícil, tá aí o governo do estado querendo que os servidores façam empréstimo para receber o 13º. Olha as ideias, minha gente. Não estou dizendo que esses políticos estão ficando descarados, eles estão. O cara sugerir que o servidor faça um empréstimo para receber o 13º integral e o governo pagar as parcelas. Você, servidor, assumindo o risco. Se o governo não pagar, quem paga é você. É para rir. E para melhorar a risada, tá aí rolando pelas redes sociais as imagens da preparação do casamento da filha do governador, com direito a perfume personalizado aí da Dior, gravata personalizada para os padrinhos, show de Paula Fernandes,
Tá difícil para muita gente, mas para a família do governador não tá, não. Bom, é isso, né? Deixo o convite para amanhã, às 11h30, o nosso bate-papo em inglês. No domingo, 10 horas, o nosso bate-papo sobre futebol. Também renovo para sexta-feira da próxima semana, às 7 horas, esse bate-papo sobre outros assuntos. Deixa um bom fim de semana aí para todo mundo, uma boa semana. De olho nessas programações gratuitas aí para os lisos. E vamos ver se a gente aproveita para se libertar aí nesse calor, porque o negócio tá difícil. Boa semana a todos, né? E até lá.